Na cidade de Chipre, no ano 300 a.C., vivia um rico comerciante chamado Zenão. Durante uma viagem de Fenícia ao Pireu, seu navio afundou com toda a sua carga. O que aconteceu estava completamente fora do controle de Zenão ou de qualquer pessoa, e o homem caiu de repente na extrema miséria. Agora imagine que você fosse Zenão. Como reagiria se o trabalho de toda a sua vida desaparecesse sem motivo aparente? Você ficaria com raiva, triste, sentiria que a vida e o destino estão contra você? Para a maioria das pessoas, essa seria a reação normal. Mas não para Zenão, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança pode durar uma eternidade, mas mudar sua mentalidade pelo menos um pouco produzirá resultados maiores e mais impactantes no futuro. A essência do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Após ler as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zenão criou e ensinou o estoicismo. De acordo com Zenão, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta, e é aí que devemos focar. Em vez de lamentar o leite derramado, ou neste caso as perdas de bens, Zenão focou em manter a compostura, permanecendo calmo e neutro, apesar de sua angústia. Hoje em dia, as pessoas veem os estoicos como pessoas fortes que não se deixam abater, que não têm extremos emocionais, como acessos de raiva ou ataques de ansiedade. Mas a ideia original do estoicismo era muito mais profunda do que isso. Mais do que descrever pessoas como sem emoções, o estoicismo era uma maneira de ver e entender o mundo. Uma forma de vida que tem perdurado por séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada a situações atuais da mesma maneira que foi há milhares de anos, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar emoções negativas decorrentes de experiências indesejadas e transformá-las em pensamentos que nos proporcionam uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é tudo, e cada pessoa tem uma perce diferente, o que se traduz em diferentes maneiras de ver o mundo. Como os estoicos se reuniam e ensinavam filosofia em locais públicos, sua ideologia se tornou conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar qualquer pessoa. Então não fazia sentido esconder esse conhecimento atrás das paredes de uma escola ou nos pátios de um palácio. Como resultado, qualquer um, desde um escravo até um imperador, podia aprender e se tornar um estoico. E assim o fizeram. Entre os estoicos mais notáveis do mundo estavam Epicteto, cujo nome significava adquirido e que havia sido escravo, Sêneca, um renomado estadista, e Marco Aurélio, imperador romano e um dos homens mais poderosos que já existiu. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e lutando contra a desigualdade. Até mesmo inventaram a palavra cosmopolita, que significa cidadão do mundo. Quando ouvimos essa palavra hoje, pensamos em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres. Este era o tipo de unidade e união que os estoicos pregavam. Mesmo em uma época em que não era popular, permitia-se às mulheres aprender livremente sobre filosofia e se tornarem estoicas por si mesmas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como estilo de vida? Em um mundo cheio de eventos inesperados, as emoções tendem a atrapalhar. Na verdade, não ficamos tristes com coisas ruins acontecendo, mas sim com coisas inesperadas. A chuva é algo positivo. Ela ajuda a regar nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas quando uma nuvem escura te pega desprevenido na rua sem guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Então, por que não choramos quando começa a chover? Porque, embora a situação não seja desejada, entendemos que a chuva é normal, é inevitável. Não podemos controlá-la e sabemos que, assim como vem, passa. O estoicismo nos ensina a aceitar algo semelhante. Devemos esperar que tudo de ruim que possa acontecer, acontecerá. Imagine o pior resultado e conforma-se em saber que é possível. Um dos exercícios estoicos mais conhecidos é o mal-estar voluntário e é projetado para aumentar os sentimentos de gratidão. Dormir no chão, tomar banho com água fria
ou comer apenas batatas por alguns dias. Esta prática ajuda a compreender que, por mais difíceis que sejam as coisas, você sobreviverá e potencialmente prosperará se sua mentalidade estiver correta. Suportar essas situações desconfortáveis prepara indiretamente nossa mentalidade para futuras desventuras. No estado atual do mundo, onde a publicidade nos bombardeia a cada segundo, somos levados a acreditar que, se não tivermos um objeto, uma aparência específica ou não ganharmos uma certa quantia de dinheiro, nunca seremos felizes. Essa mensagem é agora mais importante do que nunca. Chegamos ao mundo sem saber nada. Crescemos aprendendo coisas em casa, na escola e observando o mundo. Essas 3 fontes de conhecimento nos ensinam de maneiras diferentes, mas a pergunta é: precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se o fizermos, poderíamos estar fixando expectativas pouco realistas em nossas vidas, deixando-nos eventualmente desapontados e insatisfeitos. Isso não é uma maneira adequada de decidir viver. Devemos nos concentrar em nos aprimorar por meio de nossas próprias habilidades. Atribuir esperanças externas ou apegos secundários às ações que empreendemos quase sempre leva à decepção. A maioria das vezes, acabamos tentando preencher esse vazio com coisas externas, gastando todo o dinheiro em um carro, uma casa ou até formando uma família. Fazemos tudo isso pelo seu valor externo e não pelo seu valor interno. O estoicismo ensina que, se focarmos a vida dessa maneira, colocamos nossa felicidade nas mãos de forças externas, que sempre podem falhar. Carros quebram, catástrofes naturais ocorrem e as taxas de divórcio aumentam. Mas até mesmo as coisas da vida têm um custo. O custo do espaço, físico e mental. Como Sêneca escreveu, aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam. Devemos basear nossa felicidade em nosso valor intrínseco como seres humanos, e não naquilo que temos ou podemos adquirir fisicamente. Devemos escolher fazer o possível para manter a cabeça fria. Não importa o que a vida nos reserve, porque, apesar do que desejamos, não temos controle sobre as coisas que nos acontecem, mas temos todo o controle sobre como reagimos a elas. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante da filosofia estoica. Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que controlamos do que não controlamos, para determinar nosso valor não com base nas coisas que não controlamos, mas naquelas que controlamos. Esforçar-se para alcançar metas é uma boa característica, mas desmoronar quando as coisas não saem como gostaríamos é, do ponto de vista de um estoico, inútil. Fazer vídeos no YouTube é muito mais fácil do que ser um imperador romano, mas ainda pode ser um desafio às vezes. Criar uma ideia leva uma eternidade. Em seguida, pesquisar para descartá-la porque é tola e começar de novo. Escrever o roteiro, corrigi-lo, editá-lo, gravar, fazer a miniatura e tudo o mais antes de clicar em enviar. Até esse momento, tudo depende de você. E uma vez que o faz, o poder passa para o algoritmo do YouTube. No entanto, muitas pessoas avaliam o sucesso de um vídeo como este com base apenas no número de visualizações, assinantes ou seguidores que tem. Essas métricas estão, na maioria das vezes, fora de seu controle. Os estoicos ensinam que você deve avaliar o sucesso de seu trabalho com base na quantidade de esforço que investe e não no resultado de suas esperanças externas. Confie no processo. Pense em uma pessoa que se esforçou muito em seu trabalho nos últimos 6 meses. Agora ela acredita que merece uma promoção. Então ela se aproxima de seu chefe com seu relatório de desempenho. O chefe agradece, não concede a promoção, e ela vai para casa pensando que deve ser um fracasso em seu trabalho. Ela não considera que o chefe pode ter acordado de mau humor, que outra pessoa pode estar mais qualificada naquele momento, ou que a empresa está perdendo dinheiro e não pode arcar com isso. Ela não sabe a razão, mas ainda está chateada. Se ela simplesmente tivesse valorizado a qualidade do relatório de desempenho que entregou e tivesse continuado a fazer o que estava fazendo para ganhar a promoção que desejava,
poderia ter sido mais feliz de maneira geral. Essa mudança de mentalidade é crucial. Um verdadeiro estoico não mede seu sucesso pelo ganho financeiro de sua empresa ou trabalho, mas pela paz de espírito que as coisas que nenhum dinheiro pode comprar proporcionam. O estoicismo tem 4 virtudes: sabedoria, coragem, autodisciplina e justiça. A sabedoria é a capacidade de distinguir entre o que é interno e o que é externo, e a habilidade de escolher nossa reação às coisas que nos acontecem. Como Viktor Frankl disse, entre o estímulo e a resposta há um espaço, e esse espaço é nosso poder de escolher a resposta. A coragem, para eles, é a perseverança e a resistência. A autodisciplina é fazer mais com menos, dizer mais com menos, justamente o que acabei de fazer aqui. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk brigam no topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite da riqueza deveria ser ter o essencial e, em seguida, ter o suficiente. A justiça é a mais importante de todas as virtudes. Ela indica que ninguém deve prejudicar o outro, porque todos nós nascemos para os outros, para fazer o bem uns aos outros e não a nós mesmos. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo. Enquanto lutava contra o apartheid, ele foi condenado à prisão perpétua, onde permaneceu 27 anos antes de ser finalmente libertado. Quando saiu da prisão, foi eleito presidente da África do Sul. Muitas pessoas pensaram que ele iria punir brutalmente todas as pessoas envolvidas em sua prisão, mas não foi o que aconteceu. Durante sua estada na prisão, Mandela leu as obras de Marco Aurélio e aprendeu muitos dos valores fundamentais do estoicismo. Em vez de pedir a cabeça dos infratores, ele instou seu povo a perdoar e reconstruir. Ele insistiu que o passado já estava fora de controle e que o que eles poderiam fazer era seguir em frente. Esse é o caminho do estoico. Na medicina atual, o estoicismo está na base de procedimentos como a terapia racional emotiva comportamental e a logoterapia. A primeira ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamento negativos que estão causando problemas emocionais e comportamentais. Isso permite questionar logicamente o raciocínio de onde esses pensamentos negativos se originam. Quando você percebe que muitos deles carecem de fundamentação, pode substituí-los por crenças mais produtivas e saudáveis. A logoterapia, por sua vez, é baseada no princípio estoico de que os seres humanos são impulsionados por um propósito. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos dar sentido à nossa vida e encontrar felicidade simplesmente descobrindo qual é esse propósito. Mas isso é mais fácil de dizer do que fazer. Temos que reconfigurar nossa forma de pensar, tirar o velho, trazer o novo. Para substituir problemas por felicidade, devemos praticar a autoestima. Ao realinhar nossa definição de valor para coisas que podemos controlar, podemos parar de nos preocupar com coisas que estão fora de controle. Essa é a chave para uma vida mais satisfatória. O estoicismo nos ajuda a atravessar as tempestades passadas e presentes em direção a águas mais tranquilas. E se o barco afundar e acabarmos afogados, teremos a paz de espírito de ter vivido uma vida plena. Lembre-se, tudo sempre acontece por um motivo.